Fala concurseira aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, pessoal, muito feliz justamente pela repercussão positiva que está dando os vídeos com vocês e assim a gente está fazendo esse conteúdo bem legal, bem bacana. Já começando o vídeo e pedindo para vocês deixarem o joinha, se inscreverem nos canais, tanto do Doutor Concursos quanto aqui no canal do professor Arnaldo Vieira e comentar, como a gente tem recebido comentários positivos na página do YouTube do Doutor Concursos, como a Carolina Fernandes. Ó, beijo pra você, Carolina. Professor, sigo suas aulas. Após assisti-las, mudei minha percepção de mundo. Obrigada. Puxa vida, Carolina, quem sou eu? Para mim é um orgulho, é um prazer dar essas aulas para vocês todas as semanas e ajudar vocês no sonho de vocês terem um cargo público, de vocês passarem nos concursos, de vocês terem estabilidade. Para mim é um prazerzaço. Tá? E para o Doutor Concursos, mais ainda, de receber comentários. A gente fez esse acordo combinado com vocês. Escreve aí, comenta aí o que vocês estão achando das aulas, vocês estão gostando. A gente sempre vai ler os comentários de vocês aqui, tá legal? Carolina, um grande abraço, continue estudando e toda semana vídeo atualizado para vocês aqui, tá legal? Vamos então começar no âmbito nacional. Bom, de uma maneira geral, eu já estava devendo essa informação faz um certo tempo para vocês, né? A gente já falou sobre a eficácia das vacinas, mas eu não tinha trazido dados mais consistentes para falar das duas principais vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil: a Coronavac e a Oxford AstraZeneca. Bom, a gente tem muitas informações sobre elas. E essa semana foi interessante, calhou essa semana justamente a gente combinar e trazer esse assunto para vocês. Por quê? Porque tanto o Sinovac, que é o laboratório chinês que está desenvolvendo junto com o Butantan a Coronavac, e a Universidade de Oxford trouxeram relatórios, dados sobre a eficácia das duas vacinas, tá? Então veja, a Coronavac foi a primeira que divulgou as informações em testes preliminares feitos com pessoas, mais de 500 voluntários entre 3 e 17 anos, ou seja, a classe mais jovem, já havia informações de que nos adultos, e principalmente em idosos, ela tinha um índice muito elevado de eficiência, mas não se tinham ainda feito testes em crianças e adolescentes para ver a comprovação da proteção que a vacina dá. E os dados foram muito promissores, tá? A ponto que ela é segura e capaz de provocar as reações imunológicas em crianças e adolescentes, ou seja, estimular o sistema imunológico para prevenir também de que as crianças e adolescentes não sejam contaminados pelo coronavírus e pelas variantes, ou seja, pela P1 e pela variante britânica. Essas são as mais conhecidas. E como na semana passada a gente falou, estão sendo responsáveis principalmente a P1 por esse aumento exponencial de casos que nós estamos tendo em território nacional. Então veja, são dados muito promissores. Já a Universidade de Oxford divulgou que ela tem 79% de eficácia contra casos sintomáticos em voluntários dos Estados Unidos, Chile e no Peru. Entre participantes acima de 85, a eficácia foi de 80%, ou seja, mesmo as pessoas que estão com o vírus, que são assintomáticas, mas não manifestam a doença, ela teve 79% de eficácia no combate, ou seja, no desenvolvimento de anticorpos para combater a doença e essas pessoas, inclusive, ficarem imunes ao vírus nessa taxa elevadíssima, né? De grandes quantidades. Eu trouxe dois vídeos rápidos para vocês verem aqui, que são das duas, como que funcionariam as duas vacinas, tanto a Coronavac, nesse primeiro videozinho, e depois o da Oxford da AstraZeneca. É para a gente também levar em consideração aí o pessoal que fez a vacina, o rap do Bumbum Tantan, porque esse menino cantou em homenagem ao Butantan e fez exatamente uma homenagem muito positiva aos cientistas, né, vamos dizer assim, que falam e estão pesquisando sobre a Coronavac. Ela apresentou os dados preliminares com 50,38% de eficácia logo que ela foi aprovada. O mínimo que se aceita pela OMS e pela Anvisa é de 50%. Ou seja, ela atingiu a meta quando ela foi lançada, com os dados preliminares que tinham. Hoje já se sabe que esses dados são bem maiores, algo na casa de 72%.
A questão do armazenamento, ela pode ser armazenada, inclusive, de 2 a 8 graus, ou seja, ela pode ser armazenada dentro de uma geladeira, de um congelador normal. E por mais de 3 anos, inclusive, ela permanece estável. Ou seja, não é uma vacina que ela tem uma durabilidade muito pequena. A quantidade de doses que ela tem que ser colocada, isso você precisa saber. São 2 doses, e entre a primeira dose e a segunda dose, você tem que ter um intervalo de 14 a 28 dias para a aplicação. Ela é uma vacina que ela vem com o insumo de vírus inativados, expostos ao calor, expostos a outras intempéries, que fazem com que ele perca o seu grau de nocividade e seja alterado para colocado no corpo, no sistema imunológico, o corpo identifique o vírus, crie sua capacidade viral, antiviral, e faça com que o vírus seja neutralizado dentro do próprio corpo. Ou seja, você cria uma proteção contra os eventuais vírus que estão chegando em atividade. Já a vacina de Oxford, que é desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, tá? Ele tem algumas especificidades. Ele também tem algumas diferenças, tá? Primeiro que foi desenvolvido lá em Londres, tá? Numa parceria entre 2 laboratórios e a Faculdade de Oxford. No Brasil, ele está sendo produzido pela Fiocruz, que está recebendo os insumos, tá? O IFA, para a fabricação e difusão deste imunizante em larga escala. Bom, como que ele funciona, tá? E de que forma que ele atua? Primeiro, a eficácia que ele apresentou desde os primeiros relatórios é de 76% até 3 semanas depois. E esse número eleva-se até 82,4% após a aplicação da segunda dose. Ou seja, você toma uma primeira dose, o teu corpo já fica imunizado, mas após a segunda dose, a imunização vai para muito mais do que o próprio prognóstico indicado pela OMS, que é de 50%. Ela pode ser armazenada também de 2 a 8. Ela não tem aquela necessidade de ficar em temperaturas muito baixas. Também a aplicação em 2 doses. Tanto que a gente acabou de ver, tem que ter um intervalo de 12 semanas ou até mais. E principalmente, o que a gente pode falar dessa vacina especificamente é que ela tem uma outra tática. Ela usa um vetor viral recombinante. É uma outra doença, é um vírus que é encontrado em símios, que é o adenovírus, que é adaptado para se fazer passar como se fosse pelo coronavírus, e automaticamente o sistema reconhece e cria uma carga muito maior até de antígenos do que combateria não somente o adenovírus, mas também o coronavírus e as suas variantes, tá? Na esteira dessa informação nacional, a gente não pode deixar de falar do segundo assunto que foi na semana, que foi na sexta-feira, que tomou grande parte do documentário do nosso noticiário, que foi o lançamento, ou seja, o anúncio, vamos dizer assim, né, de 2 vacinas nacionais sendo criadas ao mesmo tempo. De manhã, o governador João Dória, governador do estado de São Paulo, faz um anúncio da Butanvac, que seria uma vacina produzida integralmente pelo Instituto Butantan. À tarde, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, faz um pronunciamento e avisa que o governo federal, em parceria com alguns laboratórios, ela tem o apoio do governo federal, mas são laboratórios particulares, em parceria com a Universidade Federal de Medicina de Ribeirão Preto, e anunciam a Versamune, que é uma outra vacina, e ambas já, inclusive, pediram protocolos, inclusive uma questão política de quem anunciou primeiro, o ministro Marcos Pontes dizendo que já tinha sido feito um protocolo na quinta-feira da Versamune, e no dia seguinte o secretário Dimas Covas, o secretário da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, Dimas Covas, mais o governador, também anunciaram que essas 2 vacinas já estariam sendo produzidas aqui, os testes já estariam acontecendo, né, em território paulista, e que a Anvisa então iria ser avisada e notificada para liberar os testes, as primeiras fases de testes. Lembrando que toda vacina tem que passar por 3 fases de testes. Isso é importantíssimo para vocês que estão estudando para concurso, hein, pessoal? Nenhuma vacina pode ser simplesmente criada e lançada no comércio no dia seguinte, até porque essas vacinas hoje já estão sendo controladas por entidades governamentais. Também na semana passada teve alguns dias também que foi levantado algumas questões de grupos empresariais particulares que estão adquirindo particularmente
doses de outras vacinas internacionais e se aplicando em si próprio. E aí fica uma questão, se o governo não tem controle disso, por que essas pessoas estão tendo acesso a isso, uma série de discussões que, na verdade, é só mais uma curiosidade para vocês. Mas o fato é que agora, em território nacional, nós temos 2 vacinas em produção. É bem verdade que a do Butantan tem uma participação de um hospital norte-americano que cedeu a, digamos assim, a fórmula, vamos colocar, para o Butantan desenvolver. Essa Versamune, a gente não tem tantas informações, mas que ela é uma fórmula criada por laboratórios parceiros, ou seja, privados, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e isso já está sendo divulgado, isso já é noticioso. A Versamune, ela utiliza uma tecnologia de proteína recombinante. É uma outra tecnologia, não utiliza vírus, ela não utiliza vírus mortos, nada. Ela é uma outra forma de tirar a proteína que gruda na nossa célula. A proteína, que é a espícula, né, do coronavírus, que entra nas nossas células e faz a invasão delas. Bom, o importante, no fim dessas discussões, o que você precisa saber é, veja bem, todas as vacinas possuem 3 fases. Primeiro, para ser aprovada, ela tem a fase de testes, primeiro em testes animais, depois testes em humanos, depois o grupo de controle. E depois dessas 3 fases, com os resultados analisados, é que ela vai para uma aprovação geral da Anvisa e ela é aprovada em lotes, tá legal? O importante é que talvez nós tenhamos até o meio do ano, se tudo correr bem, vacinas integralmente nacionais sendo produzidas em território nacional com insumos nacionais, o que dispararia a produção e garantiria lotes de vacina para toda a população, sendo um grande alívio para todos nós contra esse vírus tão nocivo, tá legal? Isso é importante, você precisa saber dessas informações que aconteceram na semana passada no âmbito nacional, tá legal? Vamos para o âmbito internacional, gente. Não é de hoje que a gente tem notícias dos Estados Unidos e a questão da liberação do uso de armas. Em vídeos, inclusive, do ano passado, quando ainda o presidente era o Donald Trump, eu trouxe para algumas das discussões aqui a questão de uma associação meio que nefasta que acontece entre armas e crimes, massacres chocantes em escolas, em locais públicos dos Estados Unidos. O que aconteceu foi o seguinte, em menos de uma semana, 2 massacres de pessoas inocentes por pessoas portando armas de fogo de grosso calibre, fuzis automáticos ou semiautomáticos, fizeram com que o presidente Joe Biden fizesse um pronunciamento muito duro, inclusive, e que pedisse para o Congresso norte-americano uma revisão da legislação que garante o acesso a qualquer norte-americano acima de algum nível de idade ou de algumas condições de comprar arma de grosso calibre lá dos Estados Unidos, coisa que no Brasil não é. Houve sim uma flexibilização nas armas do Brasil, mas nem chegar perto ao que existe nos Estados Unidos. E principalmente a quantidade de pessoas que sofrem toda semana por conta de ataques de pessoas nesse caso, nessas situações, além das ameaças terroristas, né? O de semana passada, as vítimas do assassino tinham entre 20 e 65 anos. Essas pessoas estavam no supermercado, inclusive, algumas até na fila para tomar vacina contra o coronavírus. A porta-voz, inclusive, de imprensa do Joe Biden, a jornalista Jen Psaki, disse que há um estudo, inclusive, interno, que o Biden está pensando de criar alguma regra sem passar pelo Congresso, fazer via decreto presidencial. Uma atitude assim extrema para revisar essa questão das armas nos Estados Unidos, algo que já há muito tempo tem causado muitos problemas, muitos atentados. A facilidade com que as pessoas conseguem ter acesso às armas lá é muito grande. As armas são vendidas em supermercados. Você chega numa grande rede de atacado, de supermercado lá e consegue comprar armas sem muita dificuldade. Alguns estados, até menores de idade, conseguem comprar e ter acesso à munição, à arma e aos equipamentos. Essa tragédia de semana passada não é a primeira, não vai ser a última. A discussão vem de muito tempo lá. Eles garantem, grande parte do Congresso lá, garantem que são poucos os casos em relação ao benefício que as armas podem trazer. Mas essa discussão pode cair nos concursos porque há uma correlação aqui em território nacional. Nós temos que botar na cabeça que nós somos quintal de norte-americano.
nós somos quintal dos europeus. Então, nos concursos que você vai prestar e que a gente vai ter aqui, as redações inclusive, esses temas vão estar vindo à tona sempre. No Brasil, especificamente, a discussão é em relação ao posse e o porte e a posse de armas, que houve uma flexibilização, a gente tem até vídeo aqui no canal, nos canais, falando disso algumas semanas atrás. Mas lá nos Estados Unidos, infelizmente, isso é uma realidade. E esses atentados ocorrem com muita frequência. Pessoas sem motivo aparente algum, ou pessoas que tramam esses grandes massacres e que fazem grandes tragédias aí e que tomam grande parte do noticiário norte-americano abrindo essas discussões. Que o direito à defesa é um direito preconizado, inclusive, na Constituição norte-americana, isso é fava contada. Ou seja, proibir as armas, nenhum presidente norte-americano vai conseguir com tanta força. Mas às vezes restringir, dificultar o acesso ou criar regras para isso é o que o Joe Biden está se vendo aí nessa situação, obrigado quase a tomar uma atitude que não seja uma atitude passada pelo Congresso norte-americano. A gente continua trazendo informações para vocês toda vez que sair alguma coisa nesse sentido, tá legal? E a última informação da semana também que vai chegar aqui no Brasil, porque é um problema, como que a gente parece estar vivendo num planeta tão gigantesco, tão enorme, mas situações tão pequenas que influenciam em grande escala nas economias globais de todos os países. E daqui a pouquinho vai nos afligir, vai nos atingir isso. O que acontece? A produção de países como China, Tailândia, a Coreia do Sul, grande parte das produções de carga e distribuição de produtos em todo o planeta, números aí baixos, dizem que é na ordem aí de quase 80, 90% de toda a carga internacional que acontece, que vem de transporte de um país para outro hoje no mundo globalizado, é através de navios cargueiros, grandes navios carregados de centenas de containers, navios gigantescos que singram os mares por aí e fazem a distribuição desses produtos produzidos em países do Oriente, países asiáticos especificamente, ali dos tigres asiáticos, e que é distribuído nos mercados América do Sul, América Latina, América do Norte e Europa. Bom, o que acontece? Grande parte desse fluxo, na verdade, a totalidade, quase que a totalidade desse fluxo de cargas atravessa pelo Egito, através do canal de Suez. É um canal que possui, acho que eu coloquei até aqui a informação, são 193 quilômetros que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Ou seja, os navios que saem da Índia, que saem com cargas da China, que saem com cargas de Taiwan e da Coreia, ao invés de passar dentro do continente, ao invés de eles passarem por baixo, ali no Cabo da Boa Esperança, por baixo do continente africano, eles atravessam por uma fresta, por um canal que é secular, conhecido, que atravessa o Egito, certo? E que é uma das principais fontes de renda, inclusive, do Egito hoje, além do turismo, logicamente, mas que permitem que navios passem por ali e entrem próximos ali, já dentro do mar Mediterrâneo, e que vão, de uma maneira geral, abastecer os comércios. E de lá, Europa, Norte América e América do Sul. Bom, o que aconteceu? Um navio desses de carga, o Evan Given, com 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento, ele é maior em comprimento que a Torre Eiffel e quase o tamanho do Empire State, e ele ficou encalhado de enconha, de atravessado, para falar a verdade, dentro do canal, nessa fotinha que a gente tá vendo aí, dentro do canal de Suez. Eu estou trazendo para vocês aqui, vocês verem um vídeo, um dos maiores cargueiros do mundo, né? E o que acontece? O canal não é muito profundo, mas tem capacidade de os navios atravessando por ele, que seguiriam a rota normal ali e atravessar por aquela pequena distância que liga o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo. Pois bem, o que acontece? Hoje não se sabe especificamente qual é a grande dificuldade que aconteceu ali. Atribuem a ventos fortíssimos que fizeram com que o barco adernasse e ficasse numa posição em que ele encalhasse diretamente nos bancos de areia, nas laterais, e que fizesse com que principalmente a proa embicasse e entrasse para dentro da terra. Só que imagina a força daquilo,
a quantidade de peso daquilo, rebocadores não conseguiram. Aqui algumas imagens dos vídeos, dos dois lados, né? De como que cada pontinho desse colorido que vocês estão vendo é um navio que está esperando para atravessar, que também está esperando para chegar ali. Essa cena foi tão incrível que até do espaço ela consegue ser vista pelos satélites. O acúmulo de navios tentando construir um engarrafamento, porque já tentaram até o final da semana desencalhar esse navio que está cheio de cargas de várias empresas e vários produtos que são vendidos internacionalmente entre os países, não vão conseguir chegar no seu destino dentro do prazo estipulado. Isso vai fazer com que haja uma elevação dos preços e indiretamente isso também traz uma série de problemas econômicos para outros países por causa de um único navio encalhado num lugar muito estreito que passa em grande parte ali toda a economia do mundo. Olha só como que nós estamos ainda presos dentro desse planeta gigantesco, dependendo de situações tão pequenas. Gente, nós não estamos aí na mercê de um vírus microscópico matando gente à torta à direita. É uma coisa de se achar engraçada às vezes, né? Mas que é uma atualidade, algo que você tem que ficar sabendo para os próximos concursos, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Mandem, continuem mandando os comentários. É muito legal ler os comentários de vocês. Se vocês tiverem dúvida, também coloquem lá. A gente vai respondendo. E é um prazer produzir esse material para vocês, tá legal? Deixa o joinha, se inscreva nos canais Doutor Concursos e Professor Arnaldo Vieira. Compartilhe e comente os vídeos sempre que vocês acharem legal, tá legal? Um grande abraço, pessoal. Continuem se cuidando. Vamos com fé que nós todos vamos passar por isso. Um grande abraço, pessoal. Até lá.